Boa noite a todos. É um grande prazer recebê-los nesse primeiro encontro do nosso grupo de estudos Allan Kardec e Joana de Ângeles. Espiritismo visto através da psicologia transpessoal. Eu sou Fabrício Assunção, da Sociedade Espírita de Bournemouth, na Inglaterra. Esses estudos são trazidos a vocês através de uma colaboração internacional da Sociedade Espírita de Bournemouth, da Associação Médica Espírita Brasileira, AME Brasil, e do Instituto Espírita dos Estados Unidos da América. Esperamos que esses estudos proporcionem a todos uma visão mais profunda dos escritos espíritas de Allan Kardec e Joana de Ângeles, e também revelem uma visão integrada sobre o espiritismo e a psicologia espírita de Joana de Ângeles. Estamos muito satisfeitos por ter conosco ilustres oradores convidados essa noite, Gelson Roberto e Alexandre Fonteura dos Santos, da AME Brasil. O tema da palestra dessa noite é a imagem de Deus como centro organizador da psique, e é baseado no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, parte um, capítulo um, intitulado Deus, e parte 3, capítulo um, que é sobre a lei divina ou natural. Permitam-me que digam algumas palavras sobre os nossos oradores. Gelson Luiz Roberto é mestre em psicologia clínica e especialista em Carl Gustav, em psicanálise. Ele é ex-presidente da Associação Junguiana do Brasil. Gelson é autor de psicologia e espiritismo, incluindo livros como a participação do espírito de Joana de Ângeles. Gelson é coordenador do Centro de Espiritismo e Psicologia da Associação Médico Espírita Brasileira e coordena cursos sobre a série de livros psicológicos de Joana de Ângeles, que é o tema dessas palestras. A seguir, uma introdução sobre Alexandre Fontoura dos Santos. Alexandre é psicólogo, historiador e professor. Ministra curso de Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. Alexandre é membro da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul e é, internacionalmente, ministra cursos através da Associação Médica Espírita do Brasil. Agora é um prazer passar a palavra a Gelson e Alexandre para o estudo dessa noite sobre o tema A Imagem de Deus como Centro Organizador da Psique. Com vocês, Gelson e Alexandre. Uma boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos. Eu e Alexandre e os demais colegas que vão fazer parte do trabalho somos do Núcleo de Psicologia e Espiritismo da Mi Brasil, como o Fabrício trouxe aqui no início. E é uma grande alegria, então, estar esse projeto com ele e com o Dan para poder trabalhar as ideias de Kardec e de Joana de Ângeles. O Alexandre vai dar um alô para vocês e aí a gente já inicia trazendo questões importantes para fazer esse trabalho de reflexão sobre o tema. Olá, queridos amigos de muitas terras ao longo do nosso planeta querido. É uma imensa alegria estar participando deste novo projeto. Tá conseguindo traduzir, Dan? Just one sec, I think there is a problem there. Dan, are you okay? Yeah, ready to go? E Alexandre? Quer que eu repita? Ok. Olá, queridos amigos. É uma grande alegria estar participando desse encontro com muitas almas queridas ao longo do nosso planeta. E é uma alegria podermos iniciar esse estudo tão interessante da obra de Kardec, sob o olhar da psicologia espiritual de Joana de Ângeles. Então, vamos lá. Contigo, Gelson. Quer puxar? Bom, podemos começar. Então, uma das grandes questões que Kardec traz, né, no Livro dos Espíritos, que é uma das obras fundamentais que ele nos deixou,
trazendo as orientações do mundo espiritual para nós. E a pergunta inicial que Kardec faz aos espíritos é o que é Deus? Então ele não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus? E essa pergunta de Kardec, de uma certa maneira, ela dá uma dimensão mais profunda e filosófica em relação à questão divina, mas nós que temos um olhar psicológico e vivemos cada um no seu nível de consciência, temos a personificar a experiência divina. Então, o que é Deus reflete uma dimensão mais universal da realidade, do que representa a ideia da divindade. Mas a experiência divina, do ponto de vista psicológico, já reflete, de uma certa maneira, o nível de consciência espiritual e a capacidade de cada um poder viver uma imagem divina dentro de nós. Então, isso que eu queria começar a trazer para vocês, que uma questão é Deus enquanto realidade. A outra questão é a imagem de Deus, a experiência psicológica de Deus, que é uma outra realidade, que é a realidade psicológica experiencial de cada indivíduo. E esse é um ponto muito importante, amigos, que o Gelson está trazendo, porque na proposta do nosso curso é fazer um olhar psicológico sobre Kardec. Eu costumo chamar de aspectos psicológicos de Kardec, que é o que Joana de Ângeles já faz, porque ela nos traz um olhar psicológico dentro do espiritismo. Então, o que Joana nos traz não é uma nova linha de psicologia, mas sim uma interpretação espírita sobre os aspectos psicológicos da alma humana. Então, tudo que está em Kardec sobre a realidade do espírito é também uma realidade psicológica, porque nós somos seres espirituais transcendentais. E isso que o Gelson está nos trazendo é que nós, como seres espirituais, temos também a experiência psicológica do divino em nós, de Deus dentro de nós. Não por acaso, a experiência psicológica do espírito é uma das experiências centrais da alma humana. Por isso ela é tão importante e por isso ela é estudada em todos os povos, em todas as épocas. O psicólogo suíço Carl Gustav Jung, que é um nome que vocês vão ouvir bastante no nosso curso, porque Joana de Ângeles utiliza a psicologia de Jung porque é uma nomenclatura favorável para a interpretação que ela dá, né? Jung dizia que a crença em Deus, na imortalidade da alma e na comunicação dos espíritos está na base de toda a civilização, de todas as culturas. Todo o desenvolvimento do ser humano parte disto, de uma ordem sobrenatural. Então isso está em todas as crenças. E então já podemos dizer que é uma manifestação, no mínimo psicológica, inata ao ser humano. É algo inato, a crença em Deus, a crença em algo maior, às vezes até a comunicação com os antepassados das tribos. Já nos encontramos aí também com esses aspectos espirituais e até mesmo da mediunidade. Então vejamos o quanto essa é uma experiência psicológica central. Tanto é, né, Alexandre, que Jung vai afirmar de maneira categórica que ninguém pode viver sem Deus. A gente pode escolher que Deus a gente quer adorar, reverenciar, seja consciente ou inconscientemente. Então, a ideia de Deus, ou daquilo que representa a divindade, é inerente à dimensão psicológica do nosso ser. E aí a gente entra um pouquinho nessa relação do que envolve, né, a dinâmica da nossa vida existencial nas relações com a divindade, nas imagens que perpetuam a nossa forma de entender e se relacionar com Deus. Então, uma das coisas bem importantes
que vale a pena a gente considerar é que, do ponto de vista dos espíritos, a gente pode considerar que Deus está em nós e nós participamos da presença dele no hálito divino que envolve a todos nós e todo o universo. Então, não podemos estabelecer uma relação de separação nossa com a divindade. Porque é uma tendência, às vezes, das pessoas colocar Deus muito longe, como se Deus estivesse numa uma outra realidade, distante, e que a gente tem que criar condições especiais, seja pela intervenção dos espíritos, ou rituais, ou esquemas, né, emocionais para chegar até Deus, né? A gente sabe que a prece é uma forma de comunhão com o divino, mas, na verdade, isso apenas intensifica o vínculo com Deus e cria um espaço privilegiado, mas não que haja essa separação do mundo, do nosso mundo, da nossa realidade com a divindade. Então, Joana de Ângeles, ela, num livro chamado Filhos de Deus, Filho de Deus, ela vai justamente estabelecer que há uma relação aí aonde nós não podemos viver sem Deus, e isso Jung também vai afirmar, quando ele coloca que eh, o, o homem precisa de Deus para existir, mas Deus precisa do homem para ser reconhecido, né, para se expressar. Então, Joana tem um texto que é Deus em ti, e ela vai afirmar que Deus te necessita e que ele reside em teu mundo interno, em nosso mundo interno, mesmo que a gente não o conheça conscientemente. Então, de uma certa maneira, a presença divina se manifesta na nossa vida de mil formas, né? Tanto dentro como fora, mesmo que por nossa ignorância, onipotência e egoísmo, a gente muitas vezes permanece ignorando a sua presença junto a nós. E ela então nos convoca, né, a buscar, abrir nosso coração, né, e sentir esse amor da sua presença que sustenta o universo, né? O ar que nos chega, a luz que irradia a vida através do sol, e assim poder realmente estabelecer uma consciência do quanto, né, a sua, a realidade divina está em nós e cresce, e crescemos com Deus, na conquista cada vez mais de dimensões profundas do nosso ser. Então, ela vai colocar nesse capítulo, Deus em Ti, que Deus necessita do homem, a fim de que possa se refletir em nós. E que a gente possa, a partir das relações de amor, né, poder viver Deus na nossa vida e nas relações também com os nossos irmãos. Então, a ideia também é poder perceber a presença divina não só em nós, né, mas também em tudo e em todos, experimentando a partir disso a dimensão plena da nossa realidade imortal. Até esse ponto, Gelson, que tu está trazendo, quem já pôde ler o Livro dos Espíritos, eu sei que é um público amplo, talvez nem todos tenham lido ainda, mas há um questionamento de Kardec: como nós percebemos a Deus? Então, os espíritos respondem que no nosso nível que estamos, espiritualmente aqui na Terra, é um nível de consciência que ainda não percebe Deus diretamente. Isso seria atributo do espírito nos processos mais adiantados da evolução, tal qual o Cristo, que teria essa capacidade de percebê-lo diretamente. Mas nós o sentimos e o intuímos. Quando que nós o sentimos e o intuímos? De duas formas. Primeiro, que nem o Gelson trouxe, analisando a natureza, se maravilhando
com a beleza da criação, reconhecendo Deus nos outros, é um chamado, mas que isso vai nos gerar um sentimento interno. Então, nós temos um sentimento de Deus que nos acompanha e vai nos trazer uma espécie de intuição, de instinto. E aqui que é o ponto importante que conecta Joana de Ângeles, psicologia profunda e Kardec. É um instinto que guia o nosso desenvolvimento para o melhor que está guardado dentro de nós. É interessante que na questão 621, Kardec está ali curioso. Como que os espíritos falam que a evolução e o bem se dá na observação da lei de Deus, cumprir a lei de Deus? Mas daí ele questiona, onde está escrita a lei de Deus? Vocês vão ouvir a gente trazer muito essa questão ao longo do curso. Questão 621. Que os O Para, Alexandre caiu? I think, I think he's frozen, Joseph. Ele, Ok. ele caiu. Então, continuando isso que o Alexandre está falando, né? É, quando os espíritos respondem a Kardec que a lei divina está na consciência do ser humano, né? E isso, do ponto de vista psicológico, é muito importante. Então, como ele estava refletindo, né, a gente percebe que quanto mais evoluído o espírito, mais ele vai poder ter mais clareza e perceber Deus na sua plenitude, né? A ponto de Jesus dizer: eu e o Pai somos um só, né? Mas, de uma certa maneira, como eu comentei, estamos sempre na presença de Deus, né? O contato com o divino ocorre sem cessar. E isso Kardec vai trabalhar também em outro livro dele, chamado A Gênese, né? Nesse livro, ele vai ter um capítulo, capítulo 2, né, que discorre sobre Deus, sua natureza, a providência e sua visão. E nesse capítulo, então, ele vai realmente clarear essa questão, que a nossa vida toda é permeada pela divindade, né? E o amor de Deus não é barrado pela visão turva do espírito que ainda está inconsciente da sua realidade. Então, a gente pode perceber assim que essa presença divina se manifesta tanto no seu amor, na relação direta e no contato incessante dele conosco, e ao mesmo tempo através da lógica divina, né, das leis naturais que regem o universo e que também está dentro de nós, que a gente chama de consciência, né? Consciência, não a consciência egóica, não a consciência parcial e limitada da nossa identidade transitória nessa encarnação, mas a consciência ética, essa consciência profunda que a gente chama do eu profundo, o eu divino em cada um de nós, que habita e é a força autorreguladora da nossa vida. Ou seja, a ideia do self, né? Com S maiúsculo, né? A ideia de que existe uma força que representa a nossa natureza espiritual e, ao mesmo tempo, a dimensão autorreguladora da vida que promove e movimenta a força criativa do espírito. E nós somos da tese, né, que toda a busca do ser, né, desde a tomada da sua consciência, desde que o espírito se manifesta como um ser inteligente, que tem a liberdade e começa a ter, a partir da lei de causa e efeito, um processo de experimentar-se e poder receber os efeitos das suas escolhas, né? Até o processo cada vez mais profundo de tomada de consciência, toda essa caminhada espiritual
e na nossa vida enquanto encarnação própria de cada um de nós, é a busca de si no encontro com a divindade. Então, a gente Já- sai de Deus inconscientemente e volta a Ele conscientemente, né? E todos nós, né, inconscientemente buscamos Deus. Assim como a plantinha busca a luz, né? O Aranha fala dessa força instintiva que nos move, assim como uma planta busca a luz, o sol, porque ela sabe que inconscientemente aquilo é o melhor para ela, nós inconscientemente buscamos Deus, mesmo Isso, que seja de uma maneira limitada e equivocada, né? Então, todos nós, do ponto de vista psicológico, vamos vivenciar de uma certa maneira a experiência da divindade. isso, Gelson, que tu continuou então na queda da minha conexão, né? Desde que nós estejamos conectados espiritualmente é o mais importante, né? Então, isso que o Gelson está trazendo desse tropismo para Deus, ou seja, atração para Deus, Joana de Ângeles chama de teotropismo. Essa atração para Deus guia todo o desenvolvimento da psique, do nosso aparelho psicológico, não é? Então, se a lei de Deus está escrita dentro de nós, todos já viemos, entre aspas, de fábrica com essa lei de Deus, com essa noção de um centro organizador que vai nos trazer uma diretriz. Isso é muito importante. Se o que os espíritos trouxeram a Kardec na metade do século XIX, nessa resposta, está correto, cedo ou tarde a filosofia e a ciência topariam com esse dado. E de fato, vamos ver, por exemplo, na psicologia de Jung, então, essa noção que o Gelson falou, o termo self, que é si mesmo, mas não está falando apenas desse si mesmo, eu, que tenho idade tal, que pago contas, como eu me identifico. Esse si mesmo é algo maior do que nós, que vai desempenhar, às vezes, de uma voz interior, algo que nos propele a organizar melhor a nossa experiência psíquica. Organizar e reorganizar. É o centro da psique, ele é criativo. Ou seja, Jung vai trazer algo que combina muito com o que os espíritos trazem aí. E por isso Joana usa o termo. Joana de Ângeles usa o termo. Porque nós vamos ver então que para Jung o inconsciente ele não é caótico como na visão de Freud, que seria o inconsciente apenas de impulsos, de materiais recalcados. Jung diz que isso existe mesmo. Esses impulsos, às vezes destrutivos, materiais recalcados, mas ele vai trazer que no centro do nosso ser há uma força organizadora, criativa, que vai nos propelir ao equilíbrio e uma melhor versão de nós mesmos, ao desenvolvimento. Algo parecido, mas menos detalhado, nós vamos encontrar na psicologia de Viktor Frankl, quando ele fala da busca de sentido, na psicologia humanista de Carl Rogers, quando ele fala da tendência atualizante, mas o conceito que talvez mais seja próximo ao que o Espiritismo traz, dessa lei de Deus dentro de nós, é o self de Jung. Então nós podemos entender que até mesmo as criaturas mais tomadas pelo ódio e mais bárbaras e destrutivas, elas têm uma força dentro delas que lhes propele ao bem. Talvez elas estejam em descompasso com essa força, é verdade. Porque nem sempre nós conseguimos nos harmonizar com essa imagem de Deus dentro de nós. Quando nós falamos imagem, é o registro de Deus dentro de nós. Sempre que nós falarmos nesse curso imagem, é como os poetas usam o conceito de imagem. Não é necessariamente uma figura visual, mas esse registro de Deus dentro de nós. Então, isso que tu está trazendo, né, Alexandre, é importante, que a gente pode, então, pensar que a gente trabalha com a ideia de dois centros da psique, né? A psique é a totalidade do ser, né? Existe o ego,
que é o centro do campo da consciência. Ele não é consciência, mas ele está no centro da consciência, né? E existe um centro da personalidade toda, o centro que regula, como o Alexandre falou, toda a psique, que é o self. Então, e o ego, muitas vezes, acha que é o centro da totalidade toda, né? E isso acaba, muitas vezes, perdendo essa conexão, né, desse eixo que existe entre o ego e o self. E todo o exercício nosso, enquanto caminhada psicológica e espiritual, é estabelecer esse eixo, né, e poder realmente ser um condutor, né? O ego, diz o Jung, é o mau servidor. É um mau comandante, quer dizer, mas é um ótimo servidor. Então, a grande personalidade, que é o self, quer se expressar através do eu pequeno, da pequena personalidade, que é o ego, né? E a gente poder, de uma certa maneira, servir o que é maior. Então, a nossa forma de chegar o que é grande é servindo, né? E todos nós, como guardamos essa imagem mortal, né, viva de Deus, né, que orienta de maneira como força reguladora e criativa, como o Alexandre nos colocou, o papel da consciência, vai colocar o Jung, é justamente, né, a consciência do homem, ela foi criada com a finalidade de reconhecer que sua existência provém, então, de uma unidade superior, dedicar essa fonte a devida e cuidadosa consideração, executando, né, as ordens que emanam dessa fonte de maneira inteligente e responsável, e assim, consequentemente, proporcionar um grau ótimo de vida e de possibilidade de desenvolvimento à psique e nosso papel também co-criador no lugar que a gente ocupa no drama da totalidade também universal, no drama da criação, né? Então, essa é a noção de consciência, de uma consciência que vai se expandindo a ponto que, em algum momento, né, o ego não vai ser destruído por esse self, ele não vai ser aniquilado, mas ele vai ganhando nessa dimensão consciencial, a ponto que, em algum momento, o self vai englobar o próprio ego. E aí a gente vai poder realmente falar como Cristo, eu e o Pai somos um só. Isso equivale também a gente pensar que nas nossas primeiras encarnações como seres brutos, diante da força dos instintos materiais, carnais, sobre a nossa tomada de decisão, a nossa consciência era muito pequena. Ao longo de muitas encarnações, nós vamos aprimorando o nosso ser, ao passo que vai chegar um momento que os instintos já não dominam a nossa consciência. Nós temos uma consciência mais elaborada, que consegue orquestrar os instintos e que vai aos poucos ouvindo essa intuição interior desse self, desse nossa conexão com Deus, essa lei de Deus dentro de nós. Vai chegar um momento da nossa evolução espiritual que essa voz interna é inequívoca, ela é muito mais clara. Talvez nós possamos reconhecer aí a personalidade daqueles que nós chamaríamos dos santos ou das pessoas mais elaboradas, mais sublimadas das suas dificuldades egoísticas, já não são mais egoístas ou não são tão egoístas quanto a maioria de nós. Talvez eles já estejam mais ao passo dessa voz interior. De outro modo, quando nós estamos sendo egoístas, queremos impor a nossa vontade sobre os outros, nós estamos ferindo a lei de Deus, porque nós não estamos ouvindo esse instinto interior que nos leva a uma harmonia e a um equilíbrio. Então nós geramos sofrimento no outro e sofremos. Eu vi ali que o Bob fez uma pergunta bem interessante. Então quer dizer que Adolf Hitler e os assassinos em massa também teriam self? Teria a imagem de Deus dentro deles? Olha, pode parecer que não, mas todos somos filhos de Deus. Então Adolf Hitler também é um filho de Deus. Como que num olhar psicológico e num olhar espírita a gente pode entender isso?
No olhar psicológico, nós podemos entender que ele tem a imagem do self dentro dele, mas a sua relação com isso é uma relação adoentada. Tem muitas formas da gente adoecer a nossa relação com o self. Uma delas é quando o eu, essa nossa personalidade presente, que a gente chama de ego, acha que é o self. Ou seja, eu sou o sol. Nós não tínhamos Luís XIV na França, o Rei Sol. Quantos reis sóis nós estamos vendo por aí que acham que o que ele pensa e o que ele sente é a lei que tem que ser feita no mundo? Então, É o o que a gente chama sujeito, de quando inflação está de ego, né, assim. Alexandre? Isso que o Gelson falou, é a chamada na psicologia de inflação. Uhum. Então, é uma patologia. Então, Hitler dá todos os indícios de extrema doença mental e que, no caso dele, tem a ver com achar que é o self. Achar que é esse Deus que deveria ser reverenciado internamente, mas a pessoa se confunde. Então, isso gera uma desumanidade. É um perigo. No sentido espiritual, não vai muito longe disso. Vamos entender que Hitler, assim como todos nós, tem direito a muitas encarnações. Então, todo o mal que ele fez fere não apenas milhões de almas no planeta Terra, mas feriu a próprio Deus dentro dele. Há um ser de luz dentro dele, acredito eu que bastante sufocado, claro, né? Que se machucou com aquilo, embora ele não se desse conta. E ao longo de muitas encarnações, ele vai se reaver com isso. Porque, segundo Joana de Ângeles, ela nos diz que, como o nosso destino é a perfeição espiritual, que a gente vai fazer mais rápido ou bem mais devagar, se nós quisermos ser caóticos, como o caso do personagem histórico, vai ser bastante devagar, não é? Em algum momento, essa fome de amar, a fome de perdoar, vai ficando cada vez mais forte. Claro, às vezes é preciso se deparar com essa dor que causou para conseguir despertar algo. Não sabemos em quantas vidas esse personagem histórico vai conseguir encontrar esse Deus interno. Mas, segundo então o Espiritismo, esse é o destino de todas as almas. Por isso que nós temos o infinito pela frente. É interessante a gente poder explicar, né, Alexandre, esse processo psicológico. Quando o espírito reencarna, né, ele repassa, do ponto de vista filogenético, todo o processo evolutivo dele na gestação, desde lá do girino, né, até passar pela fase reptiliana, chegar no mamífero, chegar na condição atual da sua evolução filogenética. Do ponto de vista psicológico e espiritual também, a gente vai reeditar essa queimada evolutiva até chegar no nível de consciência que a gente atingiu e agregou a partir das experiências dessa vida. Então, quando a criança reencarna, né, quando o espírito reencarna, nessa fase infantil, ele está construindo uma nova imagem de si mesmo, uma nova fantasia, né? Porque esse corpo, essa identidade é uma fantasia. Sou preto, sou branco, rico, feio, pobre, europeu, brasileiro, americano, é uma fantasia que a gente veste, que a gente vive para poder se experimentar, né? Então, isso não é o self, essa é a nossa dimensão de uma condição necessária para a gente poder, dentro daquilo que a gente necessita, ser privilegiado com alguns elementos e temas que possam oferecer questões fundamentais para a nossa caminhada evolutiva. Bem, daí nessa construção da personalidade e da identidade egóica, a criança, esse self, que é o próprio espírito, e que não está separado do ego no primeiro momento, vai se constituindo um eixo, na medida que o ego vai emergindo do self, né? Então, a criança está nessa onipotência, né, nos primeiros 6 meses de vida. Ela é o self, tudo é uma parte dela, né? Não há uma separação eu e tu, da relação dela também com a mãe. Tudo é parte dela. Na medida que neurologicamente, emocionalmente, ela vai amadurecendo, ela vai criando núcleos de consciência, que chama de integração do self. O self se experimenta a partir das sensações fisiológicas, do sono, da experiência afetiva e assim por diante. E ele vai daí ter um espelhamento do mundo e vai reintegrar essa experiência na forma de núcleos de consciência que vai formar o ego.
Então, aos pouquinhos, vai havendo uma separação do self e do ego, criando um eixo, né? No primeiro momento, a projeção do self é nos pais. Então, os pais são essa experiência do divino na criança. Os pais vão dar limite, vão frustrar. Então, a criança vai agir de maneira onipotente e a vida vai mostrar que ela não é o self, né? Então, tudo isso que ela vai agregando nessa vida com experiências positivas ou negativas, mais as características e tendências que ela traz das vidas passadas dela, vai estabelecer um tipo de eixo ego-self. Então, das possibilidades, como o Alexandre colocou, é eu não conseguir fazer a separação do self por algum motivo, de maneira adequada, e achar que eu continuo sendo o self. Crianças que foram de maneira narcisista alimentada, achando que é o centro do mundo, com uma natureza espiritual ainda muito primitiva, muito onipotente, tende a ficar com essa fantasia que o mundo gera em torno deles. E posso ficar identificado nesse padrão inflacionário do self, criando potencialmente estados de personalidades, né, de caráter psicopatológico, ou seja, psicopáticas, antissociais, né? Então, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é eu poder perder a conexão com o self e me sentir apartado da vida, rejeitado, porque toda essa relação de confiança e de amor que foi projetado no mundo não tem retorno. E eu não consigo, por questões minhas, também espirituais, compreender essa dimensão, e eu me sinto daí dissociado do céu, né? E aí, de uma certa maneira, eu me sinto apartado da vida, não merecedor da vida, e estabelecendo uma relação com a imagem do self negativa, como se esse self não pudesse me acolher nem me amar. E nessas várias formas de eixos que estabelece, muitas vezes, então, na medida que eu estou apartado dessa ligação com a imagem, né, com o vínculo com a divindade, eu vou buscar inconscientemente isso. Então, isso vai ser projetado o que é fora de mim. Então, eu vou buscar algo que é essencial. O que é o self do ponto de vista psicológico da minha vida? Aquilo que é essencial para mim. Aquilo que realmente é a base que sustenta a fantasia da minha existência. Aí pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser o sexo, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma ideia fundamentalista, pode ser uma instituição religiosa. De uma certa maneira, essa representação de Deus, né, vai ter uma configuração pessoal, né, uma imagem própria, porque uma questão é Deus, outra questão é a imagem interna que eu carrego de Deus, e onde essa imagem vai ganhar ancoragem, sustento, e aí ela pode ser projetada em qualquer coisa. E por isso que Jung diz, é impossível ver sem Deus, mas a gente pode escolher o Deus que a gente quer devotar a nossa atenção e o nosso interesse. Outro ponto que também vai nos auxiliar a entender melhor isso, mais uma vez comparando a psicologia profunda com a interpretação espírita de Joana de Ângeles. Para Jung, então, esse é um termo dourado, self, é um conceito dourado, é um conceito central da sua teoria. Então ele vai nos dizer que o self, ele é ao mesmo tempo a psique como um todo, ele é todo o nosso aparelho psíquico, que quer dizer consciente mais inconsciente, então ele é o todo, e ao mesmo tempo ele é o centro dessa psique. Por que ele é o centro? Porque em volta dele que tudo se organiza. Ele que dirige, propagando o nosso desenvolvimento para uma melhor integração, para uma melhor versão. Ele é a diretriz. Ok, esse é o termo da psicologia. Por isso que nós temos essa tendência saudável dentro de nós, apesar de todo o caos que a gente demonstra. Bom, qual é a visão de Joana de Ângeles? Joana de Ângeles não só vai dizer que a concepção de Jung está correta,
É isso mesmo. Ou seja, tanto o espírito encarnado na matéria, quanto o desencarnado, aquele que o corpo já morreu e segue, né, no mundo espiritual, todos vão ter isso na sua matriz psíquica, todos vamos ter. Não importa se estamos na matéria ou fora dela. Mas ela vai continuar o conceito. Ela vai dizer que o self, no final das contas, ele é o espírito. Ela equivale às duas coisas. Isso está em várias obras. Uma delas é Vida, Desafios e Soluções. Essa é a explicação. Mas como assim o espírito? O espírito na sua potencialidade máxima. Por que eu digo na sua potencialidade máxima? Para a gente não achar que ao desencarnar, ao morrer o corpo, eu vou chegar no mundo espiritual e aí eu vou ter acesso a todo esse equilíbrio, a toda essa sabedoria do self. Não é assim. Porque senão aquele personagem do livro Nosso Lar, André Luiz, ele não teria ficado naquele estado de sofrimento, esse estado de experiência umbralina, se ele tivesse bem, se ele tivesse em equilíbrio, se ele tivesse com toda essa sabedoria. Então é por isso que é o espírito na sua potencialidade máxima e a soma de todas as encarnações. O Acho que é self é a importante soma. explicar, né, Alexandre, um pouquinho o que é essa experiência umbralina, quem é o André Luiz, porque muita gente Ah, não é. deve ter contato com essa realidade, né? Não, é importante saber que André Luiz é um personagem da obra de alguns romances espíritas que conta a trajetória espiritual dele, é a experiência dele no mundo espiritual, né? E ele relata, então, a experiência de desencarne dele. Ele foi um médico aqui na Terra, e se confrontar com essa consciência, né? Que esse momento que a gente desencarna é um grande encontro conosco mesmo. E aí ele se depara com uma série de questões e desafios, né, a partir dessa realidade, aonde ele vive no grau de, eh, na sua dimensão espiritual, que a gente vive a nossa própria realidade interna no plano espiritual, conforme as aquisições e comprometimentos ou elevações que a gente conquistou. Então, quando você fala, ele viveu no umbral, o umbral é uma região não elevada ainda do ponto espiritual, aonde a gente é confrontado por sintonias espirituais, com uma experiência ainda dolorosa no confronto conosco mesmo e com personagens espirituais que estão ligados a nós nessa faixa vibratória que a gente vive. Então nós podemos dizer que ele chegou no mundo espiritual sofrido, tomado pelos seus complexos psicológicos, os seus sofrimentos. Ao longo do curso a gente vai ver complexo psicológico, mas a gente entende que a pessoa está atrapalhada com as suas emoções e com as suas concepções, o que gera um sofrimento espiritual. Então ele chegou lá sendo uma alma não elevada, sem luz, sem paz interior, apenas sentindo a sensação vibratória do seu egoísmo, do seu mal-estar. Uma sensação vibratória é um jeito de dizer que é uma sensação espiritual que se traduz quase que como uma dor para o espírito. Na verdade, é uma dor moral. Então, então, só para explicar que o self é o espírito, mas na sua totalidade e na soma das suas encarnações. É Então uma vamos coisa ver que, importante. Sim, pode pode terminar, falar. Alexandre. É uma coisa Não, vamos importante dizer que mesmo. Joana ela estende um pouco a teoria de Jung. É. Uma coisa importante dentro disso que tu está falando, né, Alexandre, é que, do ponto de vista da experiência, né, dessa noção de self que a gente vai construindo ao longo da nossa evolução, a gente tem que entender que nós temos um corpo mental, um corpo sutil, né, e que no Espiritismo a gente sintetiza esses vários corpos chamando de perispírito, né? O corpo psicossomático, né? O corpo espiritual. E esse corpo não deixa de ser um tipo de roupagem sutil que o espírito se utiliza. E isso vai ter um equivalente com a ideia, com coisa de imagem, os filósofos franceses, né? Os filósofos do imaginário. Então, imagem no sentido de, como a gente falou, da imagem visual. Imagem é tudo aquilo que, de uma certa maneira, configura a expressão que regula
a manifestação da alma, né? O Jung vai dizer que psique é imagem e imagem é psique. Então, a nossa primeira experiência de realidade psíquica é a noção de imagem, né? Então, um som é uma imagem, a cor é uma imagem, o cheiro é uma imagem, tudo é imagem. Tudo é uma metáfora das realidades espirituais. A matéria é um símbolo, é uma imagem simbólica da mente de todos nós, né? Do espírito. Então, a gente pode colocar que toda experiência psicológica passa por uma imagem, né? Então, nós também, do ponto de vista da relação com Deus, vamos ter uma imagem de Deus, né? Que é a imagem que representa essa experiência psicológica, espiritual de Deus dentro da nossa capacidade evolutiva, né? Então, essa imagem pode se manifestar de várias formas, né? E quando a gente fala numa ideia, numa lógica, também é uma imagem. Quando a gente fala na relação de Deus com a natureza, também é uma imagem. Quando a gente fala que Deus está projetada no meu anseio pelo poder, né? Porque aquilo é a coisa mais fundamental da minha vida, isso é uma imagem. Então, nós somos tocados, atravessados por imagens que representam símbolos da divindade, né? A experiência simbólica da divindade. E esse símbolo de Deus, né? A experiência das imagens possíveis de Deus, pode ser quase infinitas, né? E isso vai aparecer nos sonhos, isso vai aparecer a partir de temas que se repetem na nossa vida. Isso vai aparecer nos sintomas emocionais. Então, essa imagem da divindade, ela também vai se apresentar em vários graus, em vários níveis, e vai acompanhar a evolução da própria humanidade. Então, a imagem de Deus, ela muda conforme o processo evolutivo da humanidade. A gente vê lá na época de Moisés, por exemplo, uma imagem de um Deus possessivo, né? Um Deus que olho por olho, dente por dente, né? Quando Jesus ele vem com a sua presença amorosa, ele, traz ele inaugura a nível coletivo uma nova imagem de Deus, o Deus de amor, né? Então, do ponto de vista espiritual, né, o espírito da época vai refletir uma imagem própria da divindade e da experiência da divindade conforme a nossa capacidade evolutiva e também a nível pessoal, cada um de nós vai carregar e vai vivenciar também um nível e um lugar da experiência divina enquanto imagens que a gente vai personificar desse Deus dentro e fora de nós. Então, isso tudo é permeado pela imagem de Deus que habitam as nossas relações internas e externas também na relação com o mundo. E essa imagem, como o Gelson trouxe, que vai mudando ao longo do tempo, ela vai trazendo então essa capacidade de evolução da alma humana e evolução da nossa família humana através de muitas civilizações. Eu vou trazer aqui uma passagem, Gelson e colegas, da questão 626 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: só para o Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes de seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? E daí o que que os espíritos respondem, né? Já não dissemos que elas estão escritas por toda a parte, uma vez que está dentro do homem, né? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, é bem comum essa expressão lá na Revolução Científica do século XVII, que eles falavam do Deus que está presente na natureza, né? Então, ó, estando as leis divinas escritas no livro da natureza,
impossível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde todos os tempos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que os elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Ou seja, todos os povos saídos da barbárie têm não só uma noção de divindade, de Deus, de uma ordem cósmica, universal, claro, e revestidos de mitologias conforme o seu tempo, a sua época, o seu lugar, como também todos têm uma noção do bem, do belo, do discernimento. Até mesmo quando o indivíduo se diz ateu, mas daí nós conversamos com ele e às vezes ele tem uma noção política e social de algo que ele acha que deveria ser uma sociedade harmônica. Será que não é a mesma ideia de ordem, de algo melhor e de mais equilibrado se manifestando sem que ele se dê conta? Então, nós vamos ver que tem essa vontade do bem, do belo e do melhor, né? Então, por isso que os espíritos dizem que a verdade ela vem em toda parte. Claro, mas ela vem fragmentada, muitas vezes adulterada, porque somos as nossas consciências ainda um tanto atrapalhadas em expressar isso melhor. Jesus já trouxe uma imagem de Deus mais elaborada do que as mensagens anteriores. Uma visão de Deus diferente da do Antigo Testamento. O Deus de amor. É uma atualização. Na época da informática a gente entende muito bem o que é atualização. E Kardec não vem desdizer o Cristo, não vem desmentir o Cristo. Ele vem trazer uma atualização com os termos científicos da ciência atual para que a gente possa compreender. Então, por isso, essa explicação aqui. E a gente começa a ver, então, o quanto essa imagem divina vai estar como algo que direciona o indivíduo. Essa é a noção essencial para esse curso inteiro. Nós temos uma noção de uma diretriz interior, que depois nós vamos ter uma aula sobre individuação. Cuidado, não é individualismo, tá? É individuação, que é o sujeito, então, se elaborar. Depois a gente vai entender isso melhor mais à frente, tá? Mas é a ação do self sobre a nossa consciência. É quando o self vai, de alguma forma, emanando, nos empurrando para uma reorganização, e conforme essa reorganização ela vai sendo vivida na nossa vida, isso se chama individuação. Ou seja, vamos imaginar que, mesmo que nós não saibamos, é uma espécie de instinto que vai nos pedir que a gente se elabore. Por exemplo, vamos imaginar um jovenzinho que daqui a pouco tem que enfrentar o mundo, tem que também sociabilizar, tem que de alguma forma lidar com os seus medos. Nem sempre existe uma regra da sociedade dizendo para ele que ele tem que fazer isso, mas existe uma vontade. Existe uma vontade inata, de repente, de fazer mais amigos, uma vontade inata de vencer barreiras, uma vontade inata até mesmo de, às vezes, contrapor os pais, porque existe ali um instinto de ser uma personalidade diferente. Pode até ser pais muito bons, não é essa a questão. Mas ali tem um instinto de ser uma personalidade diferente. Olha como já é o self guiando para aquisições diferentes da personalidade, sempre em busca de uma completude, de uma equação melhor. Então, se isso existe na personalidade humana, existe na civilização também essa imagem de Deus, que é essa imagem, né, que essa imagem de uma versão melhor de nós mesmos. Vejamos o que a gente colocou aqui. Vamos fazer um parênteses. O self como o eu total e ao mesmo tempo como imago Dei, imagem de Deus. Eu acho que a gente pode abrir para pergunta, né, Fabrício? Se tiver alguém já, né, que querem trazer alguma questão, se tem alguma questão no chat, a gente pode daí já abrir para pergunta. E se não tiver, a gente pode continuar falando mais um pouco. Okay, if anyone has got any question, please drop your question here for us on the chat. At the moment, we haven't got any, but I actually have one myself. Um, the Spirit's book, um,
said in one of the reference that is about this topic tonight. I will translate that after to you, Jos and Alessandro. It says that Kardec asked, we don't have all the attribute that takes for us to understand the complexity of God. My question is, and that is the understanding that the Spirit has brought to us through the Spirit's book. Now, making a connection there and the link with the transpersonal psychology, what does transpersonal psychology brings to us when it comes to explain our psyche in terms of understanding God or the complexity of God? I will say that in Portuguese. Gelson, Alexandre, no livro dos Espíritos, uma das perguntas, o Kardec pergunta, né, se a gente poderia entender toda a natureza de Deus, né? E a resposta dos Espíritos é não, vocês não vão entender toda a natureza, porque ainda vocês não têm o que é necessário, né, para que vocês possam entender a complexidade de Deus. E aí, o que que eu fiquei pensando? Já que a gente está fazendo essa conexão do espiritismo e também a psicologia de Joana, me veio a pensar, o que que a psicologia de Joana traz para explicar isso para a gente? Que os espíritos dizem que a gente não tem tudo ainda para conseguir entender a complexidade de Deus. Trazendo isso para a psicologia, o que que a psicologia fala da nossa da nossa personalidade, da nossa possibilidade de entender essa complexidade de Deus. Faz sentido isso para vocês? Eu acho que tem uma questão importante aí, Fabrício, que a gente pode juntar com que Kardec traz na Gênese, né? Ele fala assim que o espírito sente. Uma criatura pode pensar, Deus o sabe. Então, as diferentes criações, as diferentes criaturas, né, na sua condição evolutiva, agitam, é, têm sensações, pensam e agem de maneira diversa. Deus sabe o que se passa e a cada um, né, da sua criação, né? Então, existe esse contato com Deus que ocorre sem cessar, como a gente falava, né? Mas nós, enquanto relação com Deus, já é diferente, né? Porque a gente vai. É como a gente sabe, porque é o que a gente chama de experiência luminosa, né? O Jung vai usar um termo do Otto, que é um estudioso da religião, né? Que diz que toda experiência emocional de Deus ele chama de luminoso, experiência luminosa. E o luminoso quer dizer aquilo que é terrível, né, no sentido de grandioso, e aquilo que é fascinante. Então, toda a experiência de Deus, do ponto de vista psicológico, gera temor e fascínio, né? Porque é algo maior que não cabe na gente, né? A nossa consciência é como um vaso, um espaço pequeno que quer abarcar uma dimensão muito maior e não cabe em nós. Então compreender Deus do ponto de vista racional, lógico, é difícil, mas a gente pode fazer um caminho que é o caminho da fé e o caminho do amor, né? O amor de Deus não é barrado pela visão turva do espírito que se acha pequeno demais, nem pelo mal que a criatura possa fazer, né? Então, claro que nós não podemos compreender Deus ainda na nossa plenitude, porque isso envolveria, né, justamente uma dimensão evolutiva muito maior. Porque a experiência psicológica de Deus é de acordo com a nossa dimensão espiritual, mas a gente pode transcender isso e viver Deus nesse nível maior através da fé, através de amor, através de experiências transpessoais. Então, que são experiências luminosas. Então, as experiências luminosas na meditação, na prece, nas relações de amorosa, nos engrandece,
nos coloca numa dimensão mais elevada, pelo menos momentaneamente, que nos dá uma nova possibilidade de perceber e de viver e se relacionar com a divindade, né? E na medida que a gente vai avançando, essa capacidade de se relacionar com a divindade, compreender Deus, vai aumentando e vai sendo vivida de maneira mais profunda, não só fora de nós, porque a gente não precisa procurar ele fora de nós, mas também, acima de tudo, no nosso próprio íntimo, né? No nosso coração, na nossa conexão conosco mesmo. Okay, thank you, Gelson. I have got a question here. What I'm going to do, I'm going to read the question in English, and then I will translate that into Portuguese. So the question is from our friend Severina, and she said, why Jesus said on the cross, Father, why you forsake me? If he was directly perceiving God. Então, a pergunta da Severina é: por que Jesus disse na cruz, Pai, how do you say forsake? Porque, um, por que me abandonou se Jesus estava em completa sintonia com Deus? Isso entra também em conexão com Jesus no Jardim das Oliveiras, quando ele sabe o que vai acontecer. E ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Há muitas leituras, tanto na psicologia quanto no espiritismo, para tentarmos compreender o Cristo, porque ele teria dito isso. Eu começo dizendo que era importante ele mostrar naquele momento a sua submissão à lei de Deus, à vontade de Deus, mesmo que o eu dele não gostasse dessa experiência. Por que que era importante não gostar dessa experiência? Para que a gente compreenda que perdoar e aceitar carregar sua cruz não quer dizer masoquismo, que é gostar de ficar se mutilando para evoluir espiritualmente. Pode ser redundante falar isso, mas olha o quanto isso ainda faz parte da nossa psique. Nós temos uma leitura muito dorista de sofrimento, achando que só através do sofrimento vamos buscar o sofrimento como se ele estivesse nos divinizando, o que não é verdade. Nós já temos sofrimento de sobra na nossa vida, já temos a cota que necessitamos para a nossa evolução e precisamos aprender a lidar com esse sofrimento. Mas buscá-lo ou causá-lo, isso não traz nenhum tipo de acréscimo para o nosso espírito. E aí nós temos realmente o Cristo mostrando, aceitando, ele passando por esse processo, porque ele questiona por que você me abandona, por que você me deixa, e ele aceita, então, esse desígnio, né? Então ele passa por esse duplo momento que é comum dentro de nós. Mas nós tendemos a achar, a pensar, dentro do Espiritismo, que não é realmente uma revolta diante de Deus ou um desconhecimento das leis divinas, mas é uma forma dele mostrar que ele estava inserido no drama daquele momento e aceitando o desfecho que ele sabia que seria ah, ah, intenso, mas que esse era o seu caminho. Uma coisa importante, complementando o que o Alexandre está falando, é que tudo aquilo que Jesus vivencia, que exemplifica para nós, são aspectos essenciais do nosso processo de individuação, do nosso processo de busca espiritual em prol da nossa totalidade, da nossa plenitude. Porque Jesus é a imagem, né? É o arquétipo do homem integral, do caminho. Eu sou, eu sou a verdade e o caminho para a vida, né? Então, de uma certa forma, todo o caminho nosso, diz o Jung, passa necessariamente pelo mito cristão, pela figura de Jesus. Então, todas essas experiências que ele vivencia reflete questões essenciais e temas da nossa vida. Então, em algum momento, nós vamos ficar crucificados. A crucificação, simbolicamente, representa um momento de suspensão,
de crise, né? A cruz representa um símbolo de totalidade, o eixo vertical, as experiências de cunho verticalizadoras, né, dos valores e das experiências ligadas ao universo sutil e moral, e a experiência horizontal, que é a nossa vivência cotidiana, e nós somos então atravessados por uma linha vertical e uma linha horizontal. E em algum momento da nossa vida, vai ter um impasse entre o ego e o self, uma tensão de opostos, né? Porque muitas vezes o ego está inconsciente de si mesmo, ou negando a realidade do self, ou teimosamente buscando um caminho equivocado. E o self, como força reguladora, vai tensionar, buscando compensar a atitude inadequada do ego, né? Mas quanto mais o ego se fecha e nega, gera o quê? Uma tensão de opostos, né? E essa tensão é uma tensão neurótica. Então, em algum momento, né, o Jung vai dizer que a gente vai ter momentos de crise, de impasse, de estar crucificado nas nossas questões mal resolvidas ou dos elementos de conflito da nossa vida, que não vai ser resolvido nem pelo ego, que representa um lado da cruz, né? Um dos polos da cruz, e nem pelo inconsciente, que representa o outro polo da cruz. Mas a tensão e o movimento circular da energia entre o consciente e o inconsciente vai gerar a possibilidade da emergência do self. Então, quando Jesus questiona, Pai, Pai, por que me abandonaste? É o momento de estar mostrando para nós esse momento de esvaziamento total, onde o homem Jesus, né, está sendo confrontado e está num momento de total esvaziamento, né, dele mesmo, para que o Cristo, que representa o self, emerja na imagem depois da ressuscitação. Então, é uma imagem muito bonita e psicológica, que tem que eu que me questiono, eu estou num impasse, eu não sei o que é da minha vida, porque será que eu estou abandonado? A noite escura da alma, né? Que a gente vê muito, né? Das poesias de São João da Cruz, a questão do vazio existencial, tudo isso são momentos de parece que a gente está abandonado por Deus. Mas que, na verdade, é um momento crucial de embate para uma virada e transformação psicológica profunda. E por isso que esse questionamento de Jesus mais uma questionamento, é uma retórica, uma estratégia dele para poder trazer que essa é uma experiência que todos nós vamos passar em alguma medida. Estou nas mãos de Deus. Quantas vezes na vida, né, meus amigos, nós perdemos poder, perdemos status, fizemos todas as forças pela segurança, pela saúde, pelo bem-estar e parece que nós fomos derrotados até a última gota do nosso ser. E nessa hora nós estamos nas mãos de Deus. Faz parte da experiência terrena, como Joana de Ângeles nos traz, ser perseguido e ser eleito, ganhar e perder, a dor e a alegria e a abundância fazem parte do setting de experiências, do conjunto de experiências que o espírito precisa ao longo de uma encarnação para se aprimorar. Tudo isso é valor, tudo isso é necessário. Então nós temos um esvaziamento, não por acaso, Jung, que tem aí vários aspectos semelhantes ao espiritismo, ele já analisava que o Cristo era a melhor expressão do self e da individuação na história da humanidade, principalmente para os ocidentais. E olha que interessante, não é uma resposta que Kardec obteve antes de Jung nascer, quando ele questiona os espíritos qual é o maior modelo, qual é o maior exemplo que os espíritos já enviaram à Terra do ser evoluído, e eles respondem que Jesus era, então, né, o maior exemplo de espírito puro que já esteve na Terra. E isso ocorre sempre na evolução dos povos, porque ele é guia e modelo. Nós precisamos aprender não somente pelas palavras, mas principalmente pelos exemplos. Então, tudo que está no Cristo está em nós. Todas as características humanas.
Mas claro, daí a gente vai pensar, peraí, Alexandre, como assim todas as características humanas? Eu não faço o que o Cristo fazia. Outra coisa, tem tanta bobagem que a gente vê em nós ou quando a gente liga o televisor, isso não tem nada a ver com a personalidade do Cristo. Ele tem todas as categorias de experiências dentro dele, porém, bem vividas. Todas elas no momento de espírito já desenvolvido. Então, existia o senso de família? Sim. Elaborado, sublimado. Existia o senso de confrontação? Sim. Ele confrontava com sabedoria e com amor ao mesmo tempo. Então, era um senso de confronto sublimado. Existia a morte, a alimentação, trabalho, descanso, solidariedade, esperança. Todas as temáticas humanas estão ali no Cristo. Então, isso é para, de certa forma, a espiritualidade nos mostrar que olha o que tem na nossa frente. Porque nós vamos nos tornar um dia espíritos puros. Aquilo que Kardec nos explica que era chamado em várias religiões como os anjos, mas que na verdade o termo mais correto na nomenclatura espírita, pelo menos, seria o espírito puro, já desenvolvido, que não precisa mais encarnar para se desenvolver. Segue o seu desenvolvimento somente no mundo espiritual. E por isso ele é capaz de perceber Deus. Eles dizem que nós vamos todos perceber Deus diretamente quando estivermos purificados. E psicologicamente, o que é estar purificado? Se não já ter vivido os horrores dos nossos conflitos emocionais, os nossos equívocos, e já ter nos corrigido em relação a isso, ao longo de muitas vidas, claro. Thank you, Alexandre. I have got another question here. The question says, what can we do to raise awareness of our own ego inflation and how to deal with the one from the others? A pergunta em português vai: o que podemos fazer para aumentar a consciência da inflação do nosso próprio ego e como lidar com o dos outros? A própria Gelson, dor, on mute. Just 1 second. tá mudo. A Gelson, you própria can dor, unmute. Oi. a Pode própria começar, dor, Alexandre. ela vai nos trazer o contato imediato de por onde nós devemos começar a prestar atenção na nossa vida. Dores que se repetem, conflitos emocionais. Então, se eu for arrogante, se eu for inflado, eu vou cometer muitos erros e abusos com pessoas à minha volta e comigo mesmo, e a vida vai me dando sinais através do conflito. Bom, quem não quer se transformar, não presta atenção em sinal algum. Mas quem cansa dessa própria dor infligida a si mesmo e aos outros, e vai aos poucos despertando esse senso de eu gostaria de fazer melhor aos outros também, já temos aí essa imagem do self, né, soando lá dentro, começa a fazer um apanhado pessoal. E nesse apanhado pessoal, a questão da inflação pode surgir. Porque, de fato, inflação e diminuição do eu, todos nós fazemos esse movimento, todos, sem exceção. Claro que quando nós falamos dessa inflação patológica, é quando isso é persistente e muitas vezes toma a personalidade ao nível, né, até mesmo da psicopatia. Então, É uma coisa. poder poder tirar das suas costas a fantasia de que eu tenho que saber todas as respostas, eu tenho que ser o melhor, senão vou estar em sofrimento. Mas aceitar as minhas sombras, as minhas dificuldades para curá-las aos poucos, com amor por mim mesmo, vai trazendo uma humildade, porque a humildade é uma sensação de segurança muito melhor. Porque o vaidoso, o inflado, ele é muito inseguro. Então, nós vamos buscar um combustível melhor que vai, então, estar presente nessa humildade em momentos que nós não estamos mais nos colocando como centro do universo e, por incrível que pareça, há um prazer e um bem-estar decorrentes desse movimento mais adequado. Diga, É Gelson. uma questão importante dentro disso, é que eu comentava com vocês que Deus se relaciona permanentemente conosco.
sempre. Então, o self, enquanto experiência dessa voz de Deus dentro de nós, vai estabelecer um diálogo constante conosco mesmo, mesmo a gente fechando as portas, mesmo a gente perdendo a conexão egóica com a divindade, ele não perde a conexão com a gente. Então, a todo momento, há mensagens de Deus. Deus nos convidando, seja pelo caminho do amor, seja pelo caminho da dor, né? A dinâmica da vida tensiona nesse jogo autorregulador, num processo que busca despertar a consciência do homem egóica, mesmo ele fechado, para esse reencontro, né? Que ele se perdeu dele mesmo e da divindade. Então, isso se dá de várias maneiras, né, gente? E como eu falei, se dá pelos sonhos, se dá pelos próprios eventos da vida. E uma das questões que a gente vê é a noção de sincronicidade. Eventos coincidentes que têm um caráter simbólico e que reflete questões fundamentais e essenciais da nossa vida para despertar ou favorecer o nosso processo psicológico. Então, muitas vezes, né, essa face de Deus vai se aparecer de maneira amorosa, e como no budismo, às vezes a face divina vai se aparecer na sua dimensão irada. Então, há muitas vezes, essa inconsciência e essa identificação inflada do indivíduo, por ele não estar conectado com o seu self, vai gerar uma tensão tão forte de oposição que essa energia vai ter que se manifestar no concreto, de uma alguma maneira. E essa manifestação no concreto simboliza o conflito dele e uma oportunidade de despertar. Por exemplo, né? Pode ser um presente da vida, né? Que chega de maneira agradável ou desagradável, por exemplo, um acidente de trânsito, que eu quase desencarno, e que faz eu ter que repensar em toda a minha vida e relativizar tudo aquilo que eu acreditava até aquele momento. Então, nesse sentido que esses processos vão estar acontecendo a todo momento, independente do quanto eu estou fechado ou não. E quanto mais eu estou dissociado de mim mesmo, negando esse encontro, mais a vida vai tensionar e de maneira compensatória para poder despertar e gerar essa consciência renovada dentro de mim. Thank you, Gels. I'm concerned about time now because we are actually coming up to the end. Do you have any closing remarks before we can close our study group tonight? Gelson, Alexandre, estou preocupado com o tempo. Nós chegamos praticamente no término do nosso estudo. Vocês têm algumas considerações finais para a gente encerrar o estudo? Eu queria trazer uma poesia psicografado pelo Chico Xavier, onde a entidade, né, o espírito, só deu o pseudônimo de espírito, né, que sintetiza essa caminhada e essa relação nossa com a divindade e com aquilo que se manifesta de Deus no processo da vida e do universo. Então, eu vou ler, né, devagarinho, poder fazer a tradução. Diz a poesia: Deus é meu pai, a natureza é minha mãe, o universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação.
A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário, meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é meu ideal. E a perfeição é meu destino. Thank you. What a beautiful way to finish our study group tonight. Thank you very much, Gelson, Alexandre, Dan. We will be very pleased to have everyone to join our next study, which will be on the 31st of January, and will be defining the influence of spirits on our thoughts based on the records of our perispirit, when we will be pleased to have Alexandre, Tiago, and Dan with us again. So thank you everyone for joining us tonight and for your contribution to our study group. I wish you all a very good evening from England, and I hope to see you soon. Bye for now.